E agora um assunto muito grave envolvendo o coronavírus, a Covid-19. Vamos falar do colapso no sistema de saúde no Amazonas, que ontem não tinha mais oxigênio para pacientes internados nos hospitais do estado, devido ao aumento do número de internações por Covid-19 e uma demanda 6 vezes maior, que sobrecarregou as unidades de saúde de Manaus. A situação crítica e preocupante continua, mas o Ministério da Saúde informou que adquiriu cilindros de oxigênio por mais 48 horas e, assim, manter bebês prematuros em leitos de UTIs. Até então era impensável, mas em Manaus, moradores fazem fila para comprar ou reabastecer cilindros de oxigênio. E a Justiça Federal determinou que a União transfira imediatamente todos os pacientes da rede pública da capital que possam morrer por conta da falta de oxigênio. Ambulâncias com doentes que nem chegavam a entrar no hospital por falta de leito e tinham que procurar por uma vaga em outra unidade. O caos que se instalou pelo Amazonas vai além da superlotação. A notícia sobre a falta de oxigênio nos hospitais do estado também. O governo conseguiu um fôlego de 2 dias para que 61 bebês recém-nascidos possam continuar internados sem precisar ser transferidos. Mas para quem não pode esperar diante de uma situação dessa, foi pessoalmente comprar ou reabastecer os próprios cilindros de oxigênio. Atitude que muitos moradores de Manaus tiveram. Tanto que uma fila imensa se formou na frente de um ponto de venda. A falta de estoque também fez com que a Justiça Federal determinasse ao governo federal a transferência de pacientes do estado que podem morrer por falta de oxigênio. Desde ontem, o governo estadual informou que 235 pacientes com Covid-19 começaram a ser transferidos para outros estados. Uma medida que não agradou quem está com familiar internado. A Renata não foi a única indignada a se expor em frente a um hospital. Outras pessoas se juntaram e formaram uma corrente humana para protestar diante do colapso. O falecimento da minha mãe foi por causa do oxigênio, né? E estava um silêncio aí dentro e eu aqui fora, que à mercê da situação, e eu não vi realmente de fato o que ocorreu aí dentro. Então, como a minha irmã estava numa correria aí e ela veio, que avisaram para ela que era para vir imediatamente, foi quando ela soube que a minha mãe tinha falecido às 4 horas da manhã, por causa do oxigênio que está faltando no hospital. Eu estava aqui desde 9 horas da manhã e vi o desespero de muita gente, inclusive o meu. É uma falta de... Não sei nem de explicar o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso estado aqui, porque é inadmissível faltar oxigênio, sem explicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a atual onda da pandemia no Amazonas é pior do que a primeira em abril e maio do ano passado.